Fala pessoal, beleza? Hoje é o nosso último vídeo nesse módulo de emagrecimento saudável e para fechar o assunto, eu deixei por último o nosso vídeo mais polêmico, que é os tratamentos medicamentosos para perda de peso. Se você tem interesse em saber sobre isso, fica nesse vídeo com a gente. Para a gente perder peso, para a gente fazer esse balanço calórico negativo, como eu venho falando nos últimos vídeos, é importante reduzir o consumo calórico, tá? E os medicamentos, eles podem ajudar nisso, tá bom? Uma classe dos medicamentos, ele vai reduzir a absorção das calorias, principalmente vindo das gorduras. Então, você pode comer a gordura, que como eu falei, é um dos alimentos que mais dão prazer para o ser humano, só que aquela caloria, pelo menos uma parcela da caloria consumida, ela não vai ser absorvida, ela vai ser eliminada nas fezes, então, de uma forma geral, a entrada calórica está sendo menor. Essa é uma classe de medicamentos que te ajudaria a emagrecer. Uma segunda classe de medicamentos é um hormônio, que ele chama GLP-1, que ele ajuda na regulação de alguns hormônios, tá? Insulina e glucagon. Com isso, você vai ter uma regulação do açúcar no seu organismo e ainda ele vai fazer com que a velocidade de digestão ela fique um pouquinho menor. Então, com isso, de forma mecânica, vai passar a caber menos comida no seu estômago. Então, você vai passar a comer menos também. Isso se repetindo todo dia, você vai acabar emagrecendo. Tá? Então, essa é uma segunda classe de ajuda medicamentosa para te ajudar a perder peso. E a terceira e última classe de medicamentos que te ajudam a perder peso são os medicamentos que vão ter uma ação cerebral, então eles vão agir dentro do seu cérebro, para o seu cérebro te dar um maior controle sobre o seu comportamento alimentar. Os estudos, eles mostram que o de absorção, ele seria, entre aspas, o menos potente, tá bom? E o de dessa velocidade de digestão, esse hormônio que chama GLP-1, e os medicamentos que agem no cérebro são os dois mais potentes, tá bom? Porém, os dois têm seus efeitos positivos e negativos, tá bom? A gente vai comentar os dois daqui a pouquinho. Agora, uma coisa que precisa ficar muito bem entendida é que as três classes de medicamentos, eles só têm ação, o medicamento ele só tem ação enquanto você está utilizando o medicamento. Se você está consumindo gordura e está usando o remédio que faz com que você não absorva, então você vai absorver menos gordura, então talvez você emagreça. Agora, se você parar de tomar o remédio e continuar consumindo gordura, você vai passar a absorver toda aquela gordura e você volta a ganhar peso, tá bom? A parte da digestão, daquele GLP-1. Se enquanto você usa, você consegue comer menos, porque o seu estômago ele tá meio que parece que ele tá cheio ainda da refeição anterior. Se você parar de usar, a sua digestão ela volta a ficar na mesma velocidade fisiológica normal. E se você voltar a comer na mesma quantidade que você comia, fatalmente você vai voltar para o seu peso que você era, talvez até mais, tá bom? E a última opção é a mesma coisa, tá? O medicamento do cérebro ele te ajuda a comer menos só enquanto você usa o medicamento. Se você parar de usar o medicamento, os neurotransmissores, que estavam sendo tratados com o medicamento, eles voltam a ficar desequilibrados e você volta a comer de forma que você comia antes e fatalmente você volta para o seu peso ou até mais pesado, tá bom? Então, esse pode ser já um lado negativo do medicamento, tá? Ou seja, você pode ficar, entre aspas, dependente do uso dele para sempre. Pode ser que esse medicamento ele seja necessário para sua manutenção de peso para sempre, tá bom? Tudo vai depender de como você vai conseguir fazer a manutenção, tá bom? Seguindo a ordem dos medicamentos, o de absorção, o principal efeito colateral dele é diarreia. Tá bom?
Então, essa classe de medicamento, ela faz com que só uma parcela da gordura, ela não seja absorvida, então essa gordura que não é absorvida para o organismo, ela vai sair pelas fezes. Só que o nosso intestino, ele não foi feito para receber a gordura inteira, tá bom? Então, quando o nosso intestino ele recebe essa gordura inteirinha, ela consegue entender, ela interpreta aquilo que essa gordura é um corpo estranho, então ela vai começar a expulsar essa gordura em forma de diarreia, tá bom? Então, se você consome muita gordura, fatalmente você vai ter diarreia, você vai evacuar gordura em forma de diarreia. Então, esse é o principal efeito colateral. Mas saiba que esse efeito colateral é dependente da quantidade de gordura que você consome. Então, o que a gente comenta com os pacientes é que o ideal seria você até tomar esse medicamento e nem observar a gordura nas fezes, porque daí isso está mostrando que você está consumindo pouca gordura, certo? Então, você já está tendo uma alimentação mais saudável, né? Menos calórica, tá bom? Da segunda classe, né, que é o GLP-1, que faz com que você tenha um maior controle dos níveis de glucagon, insulina, glicose e velocidade de digestão diminuída, um dos principais efeitos colaterais é que para algumas pessoas esse processo de digestão, tá? Essa motilidade do trato digestivo, ela pode ficar tão lenta, mas tão lenta, mas tão lenta, que a pessoa sente que ela vai vomitar o dia inteiro, né? Então ela sente que a comida está aqui na pontinha o dia inteiro. Então ela acha que qualquer coisa que ela coloca na boca vai vomitar. E eventualmente ela pode até vomitar mesmo, tá bom? Então esse é o principal efeito colateral desse medicamento. Geralmente esse efeito colateral ele é dose dependente. Ou seja, se você está numa dose X e ele te causou esse efeito colateral, se você reduz essa dose para X sobre 2, é possível que você não tenha mais esse efeito colateral. Ele é reversível, ou se também você para de usar o medicamento, reverteu o efeito colateral, você não tem mais o problema. A terceira classe de medicamentos que age no cérebro, o principal efeito colateral é efeitos colaterais cerebrais, tá? Então, o principal medicamento para perda de peso que age no cérebro, né, que está em bula, que serve para perda de peso, ele chama sibutramina. Sibutramina é o nome da molécula, é o nome genérico, tá bom? Se vocês quiserem no futuro, vocês deixam aqui no comentário, eu faço um vídeo exclusivo falando sobre a sibutramina, né, como que ela foi inventada, as pesquisas, os benefícios e assim por diante, tá bom? Mas resumidamente, a sibutramina, ele é um psicotrópico, né? Ele é um fármaco que age no cérebro, que ele modula 2 neurotransmissores, a serotonina e a noradrenalina. O cérebro, né, ficando com esses 2 neurotransmissores mais equilibrados, ele tem um efeito que a gente chama de sacietógeno, tá bom? O que é um efeito sacietógeno, né? Muita gente acha que a sibutramina ele é um anorexígeno, ou seja, muita gente acha que a sibutramina é um medicamento que tira o apetite. Isso é errado, tá bom? A sibutramina ela não tira o apetite. Classicamente a sibutramina é um sacietógeno, ou seja, imagina que você vai num restaurante por quilo e você está acostumado a ficar saciado com 350 gramas. Quando você usa a sibutramina, eventualmente você tem a fome para se alimentar, você vai no restaurante por quilo e você pega os mesmos 350 gramas. E você começa a se alimentar, mas quando você consome já 250, 300 gramas, você já se sente saciado e você para de comer antes. Então toda a refeição, você parando de comer antes, você vai emagrecer. Então ele não vai tirar o seu apetite, mas ele te ajuda a comer menos. Ele faz com que você pare antes. Como ele é um fármaco que está agindo dentro do seu sistema nervoso central, os efeitos colaterais são dentro do sistema nervoso central, certo? E um dos principais efeitos colaterais, né, que são relatados da sibutramina é mais por conta desse neurotransmissor que chama noradrenalina. Essa noradrenalina, ele é o neurotransmissor mais excitatório, né? Ele, como o próprio nome fala, né? Noradrenalina, ele é como se fosse um primo da adrenalina, né? Que é aquele hormônio que a gente libera, que as pessoas falam, nossa, esporte radical, adrenalina, tal. Então a noradrenalina, ele é um parente que está relacionado com isso. Então, a noradrenalina sendo um neurotransmissor excitatório, usando a sibutramina, você pode ter
hiperação dessa noradrenalina. Então, você ficando com o cérebro hiperestimulado, tá? Hiperexcitado, o que pode acontecer? Você pode ter insônia, tá? É relativamente comum com o uso de sibutramina. Outro efeito colateral relativamente comum com o uso de sibutramina é irritação, tá? Porque o cérebro está hiperexcitado, né? Então, você fica mais irritado, mais agressivo, né? Mais responsivo. Então, esses dois efeitos colaterais são super comuns com a sibutramina, tá? Mas é por conta que você está aumentando, você está modulando, né, a ação da noradrenalina cerebral, tá bom? E daí você tem alguns outros efeitos por conta da modulação da serotonina, mas que são menos comuns. Mas o que eu falo, infelizmente, todo medicamento ele tem o seu efeito benéfico, mas ele tem o risco de trazer um efeito colateral. Como eu falei antes, independente da classe do medicamento que você está usando, né, essas 3 classes, ele só tem efeito enquanto você está utilizando o mesmo. Então, se vale a pena ou não usar o medicamento, isso vai depender muito de cada paciente. Quando o paciente ele pede para mim uma chance de tentar mudar o estilo de vida por disciplina, por foco e sem usar medicamento, sou super a favor, né? A gente sempre dá um limite de 2 meses ou 4 meses e fala, ó, nesse período, tenta se alimentar bem, tenta fazer atividade física e vamos ver o resultado. Se a pessoa alcança um resultado satisfatório, né, com mudanças de estilo de vida, perfeito, medicamento algum é necessário. Agora, quando a pessoa fala que não conseguiu reduzir o consumo de gordura, ou porque ela é prazeroso, ou por algum outro motivo, né, ou ela continua com o açúcar e com a insulina toda desregulada, ou se ela não consegue controlar o emocional e acaba comendo muito mais do que o necessário, aí, eventualmente, o medicamento passa a ser sim muito interessante e eventualmente até necessário. Então isso tudo, você tem que estar bem alinhado com o seu médico, né, para estar discutindo se vale a pena usar, se vale a pena não usar, se vai usar um ou outro. E o que eu falo para todos os pacientes, e isso é importante que você entenda, é que tratamento médico nunca é uma linha reta. O tratamento médico, ele sempre vai mudando conforme você vai tendo resposta. Como eu falei no comecinho desse módulo, né? O Covid, ele mudou muito o sistema emocional das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que tomavam sibutramina numa dose X antes da pandemia e estavam perdendo peso. E com o início da pandemia, a parte emocional dessas pessoas, mesmo usando a sibutramina, ficou descompensada. Então a gente teve que aumentar a sibutramina ou eventualmente a gente teve que trocar o medicamento, porque a sibutramina passou a não ser mais suficiente. Então, aqui é um clássico exemplo onde o tratamento não é mais uma linha reta. É isso que eu falo, você sempre tem que estar bem alinhado com o seu médico ou quem está te supervisionando, com o seu nutricionista, para você estar sempre adaptando o tratamento à sua realidade atual. Outro medicamento, né, outra forma medicamentosa que você pode estar atuando para te ajudar na perda de peso, são alguns fitoterápicos, tá? São medicamentos naturais, que podem ajudar também a reduzir a entrada. Eles podem ajudar reduzindo um pouquinho a absorção, né? Então são alguns fitoterápicos com fibras e assim por diante. E tem alguns fitoterápicos que têm o objetivo de agir no cérebro, né, de uma forma natural, para fazer com que o cérebro peça um pouco menos de comida, menos açúcar ou reduza a ansiedade e assim por diante. Classicamente, esses fitoterápicos são infinitamente mais fraquinhos do que os medicamentos alopáticos, né, que são esses medicamentos tradicionais da indústria farmacêutica. Para casos leves, eventualmente esses fitoterápicos ajudam, tá bom? Agora, para casos mais severos, é muito provável que eles não ajudem, tá bom? Porém, por eles serem mais fraquinhos, os efeitos colaterais também são muito mais fracos, tá bom? Então, isso tudo tem que ser discutido. Concluindo, esses são os medicamentos que a gente tem, que podem te auxiliar na perda de peso, tá bom? Tem os benefícios e os malefícios. Agora,
eles só têm ação enquanto você usa os mesmos. Porém, como eu já falei em alguns outros vídeos, tá? Você que é inscrito, você tem acesso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal ou entra no nosso canal e procura. Infelizmente, todos esses medicamentos, infelizmente, eles não são realmente efetivos, tá bom? Para perda de peso, tá? Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque os casos de obesidade, eles continuam aumentando no planeta Terra inteiro. Isso quer dizer que, por mais potente que seja o medicamento, por mais moderno que ele seja, ele ainda não está sendo suficiente para controlar casos antigos de obesidade e casos novos que vêm aparecendo todo dia no planeta Terra inteiro. Então a gente parte de um princípio que o remédio ainda ele não é bom, tá bom? Mas infelizmente é o que tem para hoje. Eles ajudam muito sim, só que eles precisam ser bem usados, bem utilizados, bem discutidos. Tem que saber dos riscos, dos benefícios, dos efeitos colaterais e é provável que você precise de uso prolongado dos mesmos, exceto se você conseguir mudar bem o seu estilo de vida durante o uso dos medicamentos, tá certo? Então a gente fica por aqui. Gostando do conteúdo do vídeo, deixa um like. Achando que o vídeo vai ajudar algum conhecido, encaminha o vídeo para ele. Tendo dúvidas e comentários, deixa tudo registrado que a gente vai ler. Querendo receber o aviso para os próximos vídeos, inscreva-se no canal e liga as notificações. E um abraço até a próxima. Até mais.